Olá, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Hoje estou aqui para refletir rapidamente sobre uma festa bíblica que tem sido comemorada, que está sendo comemorada, tanto pela comunidade judaica quanto pela comunidade cristã em Israel e no mundo todo. Hoje estamos comemorando Pessach. Pessach é a festa bíblica que inicia no dia 14 de Nissan, que no caso aqui em Israel comemoramos há 2 dias atrás, e nos lembra dos grandes feitos do Senhor aos filhos de Israel quando os libertou da escravidão egípcia com mão forte. Então esse é um dos requisitos do Senhor para que lembremos durante a comemoração familiar dessa festa. Obviamente, a festa também nos lembra daquilo que aconteceu com o cordeiro, daquele sangue que foi passado nos umbrais das portas para que o anjo da morte não trouxesse a destruição dos primogênitos nas casas daqueles que tinham colocado o sinal em sua porta principal, em sua entrada. E esse cordeiro aponta para o Messias conforme anunciou o profeta Isaías. Você vai ler lá no livro de Isaías sobre o cordeiro, que foi levado ao matadouro, mudo, a ovelha muda, enfim. E tudo isso apontava para aquele cordeiro que representava quem? O Messias, que deveria morrer, deveria estar em Israel, em Jerusalém, num período, e lá, naquele período, ele seria morto. E que período era esse? Esse período foi revelado a Daniel. O anjo veio a Daniel e mostrou que o Messias estaria aqui em Israel antes da destruição do templo e da cidade. Que cidade? Jerusalém. E isso aconteceu há 2000 anos atrás, quando o Império Romano destruiu o templo, profanou o templo, contribuiu com a morte do Messias e se cumpriu então aquela revelação, aquela mensagem que o anjo trouxe a Daniel. Mas aqui nós temos um detalhe. Hoje em dia, por causa dessa comemoração, eu vejo aqui nas mídias sociais muita gente desejando Hag Sameach, que em hebraico significa boas festas ou feliz festas, mas eu vejo pessoas da comunidade judaica tentando aproveitar esse momento para disseminar aí uma tabelinha que eles criaram dizendo que o Messias, que Yeshua, ele não pode ser o verdadeiro Messias. Por quê? Porque ele não cumpriu algumas profecias que a religião criou ali uma teoria de que o Messias obrigatoriamente tinha que cumprir essas profecias para que ele realmente seja considerado o Messias. Só que isso está errado. Por quê? Porque essas profecias que os judeus, que o judaísmo utiliza para mostrar que Yeshua não é o Messias, ela também não poderia ser cumprida há 2000 anos atrás. O Messias, conforme anunciou Daniel, não tinha como cumprir essa profecia. Então existe aqui, gente, uma jogada teológica, uma desonestidade intelectual utilizada por teólogos e religiosos para incriminar as Escrituras e para enganar o povo leigo que também não conhece as Escrituras. Então, eu peço a você, por favor, cuidado com essas pessoas que se intitulam rabinos, que se intitulam religiosos no judaísmo, porque essas pessoas nem sempre têm o conhecimento bíblico, mas sim conhecimento teológico, sim conhecimento religioso e tudo aquilo que envolve os interesses da religião e não o contexto bíblico. Então tome cuidado com isso, porque aquele Messias anunciado por Daniel não tinha como cumprir todas as profecias exigidas
pela teologia judaica. Então aqui nós temos que entender, gente, Yeshua, os profetas, os discípulos, os apóstolos, combatiam justamente isso. Eles combatiam a religião, eles combatiam a teologia e não a Bíblia. Então as pessoas muitas vezes se perdem nesse contexto e acham que, ora, Paulo era contra as leis de Deus, aí vira toda essa confusão. Mas não, eles estavam combatendo as heresias teológicas, aparentemente baseadas nas Escrituras. E agora, falando nisso, o que aconteceu? Por um lado, nós temos esse erro judaico. Por outro lado, nós também temos um grande erro cristão, da teologia cristã. Por quê? Porque tem pessoas tentando passar pano quente naquele erro do catolicismo, naquela desonestidade intelectual dos grandes papas, dos grandes teólogos do catolicismo, que induziram o povo ao erro, à profanação de um dia que Deus escolheu para si antes mesmo que houvesse judeus na face da terra. Deus escolheu o 7º dia, o Shabat, e colocou nele uma promessa que você vai ver lá em Hebreus capítulo 4. Mas o catolicismo, com suas teorias pagãs, desvirtuou as Escrituras, conforme também anunciou Daniel. O mesmo Daniel que falou que o Messias estaria aqui antes da destruição do templo e antes da destruição de Jerusalém. Nessa mesma visão, Deus mostrou a ele o quê? Que as leis de Deus e os tempos seriam mudados. Mas não que era de acordo com a vontade de Deus, mas sim por profanação. E foi justamente isso que o catolicismo fez, o Império Romano. Mudaram as leis. Domingo, o dia do Senhor. Mentira, não existe isso. Como não? Já vão sair correndo tentando pegar versículo daqui de lá fora do contexto para provar isso? Errado. E aí vem o pessoal da teologia cristã, os líderes que não aceitam as verdades bíblicas, que não aceitam que estão errados, que caem no mesmo erro dos mestres da lei, dos fariseus, né? A mesma patota, com a mesma mentalidade, com os mesmos conceitos de usar a Bíblia de forma equivocada para profanar o nome de Deus, para descontextualizar o contexto e para fazer o povo errar. E aí vem esse pessoal com aquela fala mansa e fala, não, gente, foi o que escreveram aqui para mim no Facebook. A pessoa, coitada, eu tenho certeza que ela ouviu isso dentro da igreja dela. Olha, o importante não é o dia que Jesus morreu, se morreu na terça, na quarta, na sexta-feira, ressuscitou no domingo, pouco importa. O importante é que ele morreu e ressuscitou. É sério que você vai me falar isso? Esse é o argumento? Gente, isso é argumento de gente fracassada. Quem inventou esse argumento é uma pessoa que não conhece a Bíblia. Ela está tentando dar uma de isentão, como diz. Por quê? Porque tudo faz sentido nas Escrituras. Se está escrito, é porque existe, sim, algo importante que comprova que Jesus é o Messias. Como você pode me dizer que Jesus é o Messias? Baseado na sua crendice? Só porque você acredita que ele é o Messias, ele é o Messias? Não. Eu só posso crer que Jesus é o Messias porque existe um contexto bíblico. Porque se não for assim, eu posso dizer que qualquer outro cidadão aí é Messias. E não é. Então existe um contexto bíblico que deve ser observado, que deve ser estudado, que deve ser analisado. E se Yeshua deixou um grande sinal para os escribas e fariseus, dizendo que estaria 3 dias e 3 noites enterrado no seio da terra, morto, é porque era importante. Então faz sim toda a diferença a gente saber o que diz o contexto bíblico. Faz sim diferença, é importante saber. Então hoje em dia existe essa desonestidade intelectual, gente, tanto no judaísmo quanto no cristianismo,
Desonestidade intelectual teológica. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. As pessoas não são honestas com elas mesmas. Não são dignas de reconhecerem que seus antepassados erraram. O povo de Israel sofreu e sofre até hoje porque o povo não entende isso. Porque olham para os antepassados, nossos antepassados. Hoje as festas bíblicas deixaram de ser comemoradas com uma visão do que ela realmente significa. Hoje se tornou uma tradição. As pessoas se reúnem em casa. Hoje, por exemplo, aqui em Israel, nós estamos aí comemorando o Pêssar. E o que Deus disse para fazer? Para tirarmos o fermento da nossa casa. E, gente, de boa, eu acho que é o único dia que o israelense realmente limpa a casa como deve, como manda o figurino. Porque quando se aproxima a festa de Pêssar, a limpeza é geral na casa. A casa dos israelenses aqui ficam brilhando. Só que a casa feita de construção. Essa casa aqui continua infestada de hametz. Continua infestada de fermento. O fermento do coração não tira. E aí, é tudo muito bonito. Não, judeu que crê em Deus, que não crê em Deus, tanto faz. Ateus, não, é uma tradição, a gente vai se encontrar com a nossa família, então a família se reúne em casa, um grande jantar, é conta a historinha lá do que aconteceu. É historinha, a Bíblia acaba se transformando em historinha. Para criança, não aprendemos nada com o que aconteceu com os nossos antepassados por causa dos erros deles. Cometemos os mesmos erros. Isso vale para nós judeus que vivemos aqui em Israel, vivemos ainda no exílio, outros que vivem no exílio, e também para cristãos que também não aprendeu nada com a lição, com o que Israel sofreu. Hoje Israel é uma grande testemunha dos grandes feitos de Deus, mas as pessoas estão presas em suas religiões. Não, porque as coisas têm que se cumprir dentro da religião, da igrejinha dele, que nasceu há 100 anos, 200 anos atrás. O mundo já tem praticamente quase 6 mil anos e o cara acha que a igreja dele, que foi criada há 200 anos atrás, é algum ponto de referência. Gente, precisamos abrir nossos olhos, a nossa mente. Tudo o que Deus mostrou é importante. Se Yeshua disse que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, é porque era importante, porque era um grande sinal que ele deu para os escribas e fariseus. E se você quiser entender 100% esse assunto, eu tenho aqui um vídeo que você está vendo aí a capa dele na tela. Você pode assistir, você vai entender ali exatamente onde é que Yeshua estava, os passos dele antes de chegar em Jerusalém e antes de ser preso e condenado e tudo mais. Você vai ver ali. Então, gente, fica o meu apelo. Todo dia é dia de melhorar. Todo dia é dia de analisar as Escrituras e tirar os erros religiosos, nos livrar do fermento dos religiosos, do fermento da religião e também do fermento do pecado, que muitas vezes as pessoas estão pecando por causa da própria religião. Olha para o contexto bíblico, gente. Por que o povo de Israel sofreu tanto? Porque estavam envolvidos com o quê? Com religiões falsas, com idolatria e tudo mais. E a história continua a mesma. O povo, com as suas religiões, acreditam que estão no caminho certo, mas não estão. Deus não criou religião nenhuma. Deus, ele é o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus de nações. A nação de Israel foi restabelecida não porque o judaísmo é a religião certa, mas porque Deus tem uma promessa para o pai Abraão, para os patriarcas. Porque Deus anunciou isso aos profetas e Deus tem velado pela palavra dele, independentemente do povo crer em Deus, crer em Yeshua ou não. Só que o juízo chega.
O juízo vem, está próximo. Deus está cumprindo a sua palavra. E a palavra da justiça também vai se cumprir. E aí, o que nós vamos fazer? Aprenda com os erros de Israel. Aprenda conosco. A minha família, meus avós viram a guerra. Escaparam da guerra. Escaparam de Hitler. Eu vejo a guerra. Estou aqui em Israel, vejo a guerra. Olha só quantos problemas aqui em Jerusalém estão acontecendo agora. Na festa de Páscoa, os muçulmanos jogando mísseis aqui em Israel, Síria, Líbano, Gaza. Ontem mesmo em Tel Aviv, um atentado à noite com um carro, um árabe, um palestino muçulmano, entrou com seu carro em alta velocidade num local que a gente chama de Tayelet, um passeio ali, uma praça, e atropelou um grupo de italianos que tinham recém-chegado em Tel Aviv. Mais cedo, 2 meninas, irmãs, foram assassinadas cruelmente enquanto dirigiam o carro. E quando os palestinos viram que elas estavam machucadas, ainda fizeram a volta, voltaram lá e descarregaram mais 20 tiros nas meninas. Totalmente desarmadas, estavam simplesmente dirigindo o carro dela na estrada. Mataram as 2 meninas e a mãe está agora em estado grave no hospital. Quanto à religião, isso é tudo fruto de religião. Pessoas que estão achando que estão fazendo a vontade de Deus. Só que Deus tem dado vida para todo mundo. Deus não tem clubinho religioso. Se Deus tivesse clubinho religioso, o mundo inteiro seria de muçulmanos, ou de judeus, ou de cristãos. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Então fica aqui o meu apelo. Olhe para Deus e saia das religiões. Saia de Babilônia. Deixem essa prostituta de lado. Porque a religião é uma grande prostituta. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.